Boa noite, meu nome é Rayane, essa é a Valquíria. Nós somos do terceiro período. Estamos fazendo um trabalho para a disciplina de História do Brasil sobre o tema Vasco Fernandes Coutinho. Estamos aqui entrevistando o professor Ricardo da Costa. Boa noite. Boa noite. Professor, qual a importância da história regional? Olha, um lord inglês há cerca de 200 anos disse que o nacionalismo é o último refúgio do canalha. Ora, se o nacionalismo é o último refúgio do canalha, a história regional, que é filha do nacionalismo, que é filha da história nacional, está nesse rol de histórias capazes de serem manipuladas por opiniões, por posições políticas. Bom, dito isso, qual a importância da história regional? Qual a importância da história do Estado do Espírito Santo para o Brasil? Nenhuma. O que o Estado do Espírito Santo influenciou a história do Brasil? Pouquíssimo. Nesse sentido, a história medieval é muito mais importante que a história regional do Espírito Santo. Porque durante a história medieval a civilização ocidental foi construída. Isso quer dizer que não se deva estudar a história regional? Não. A minha, não digo crítica, mas a minha hesitação em relação a isso é que, ao se dar muita ênfase à história regional, você dá forças, dá instrumentos para certos coronelismos locais. Então, a história regional é importante e não é. É importante porque é importante conhecer a história, de um modo geral. Mas não porque você precisa estudar, por exemplo, a história do Espírito Santo, porque você é capixaba, porque sua mãe é capixaba. Não, isso é uma forma bastante estreita de conceber a história. A história tem que ser algo muito mais amplo. O historiador não pode ficar circunscrito aos problemas locais. Entendeu a minha concepção? Minha concepção de história é mais ampla. Em geral. Professor, como você percebe o ensino da história do Espírito Santo? Então, eu contei uma historinha engraçada para a Isabela, que infelizmente não pôde vir, que ilustra um pouco esse problema da história regional e como se estuda, de um modo geral, como se estuda a história aqui. Minha filha estudava no Darwin e há uns 2 anos atrás a professora pediu um trabalho, ela tinha 12 anos, 11, 12 anos, mais um pouquinho, e a professora pediu um trabalho sobre Vasco Fernandes Coutinho. Muito bem. Eu peguei a minha filha pela mão, levei na minha biblioteca lá e peguei um dicionário de história na década de 70, mais precisamente de 1970. E lá tinha um verbete, Vasco Fernandes Coutinho. Um verbete grande. Né? Ele consta da história do Brasil, na história do Brasil. E como era de 1970, tinha algumas palavras ali que tinham caído em desuso. Minha filha é uma criança, né? Eu li para ela, foi a seguinte metodologia. Eu li o verbete, pedi para ela me perguntar as palavras que ela não soubesse. Ela perguntou umas 4, 5 palavras, eu expliquei e tal, fechei o livro e pedi, filha, agora me conta a história do Vasco Fernandes Coutinho. E ela, como criança, né, contou, o Vasco Fernandes Coutinho veio para cá, depois ele brigou com a mulher, eles se separaram, a mulher depois casou com o outro, e aí os índios brigavam entre eles, e aí todo mundo brigava, ele foi embora, morreu pobre em Portugal, não tinha nem dinheiro para uma mortalha cobrir o corpo, né? E a mulher dele também não gostou daqui, porque os índios brigavam, e o marido e tal. Ela contou do jeito dela. E aí eu disse, então agora escreva isso. Ela começou a chorar. Eu morrendo de pena. Por que você está chorando? Não, papai, a professora
professora vai me dar 0. Mas por que a professora vai te dar 0? Porque ela quer que a gente copie. Aí eu disse, não. Ela disse isso? Não disse. Olha, vamos fazer o seguinte. Escreva do seu jeito, com as suas palavras, que ela vai te dar 10. 10, bem carioca. Aí ela, confia em mim. Ela fez assim, meio com medo. E as semanas passaram, ela voltou depois com nota 10. A professora deu nota 10. Ou seja, ela tinha medo de escrever do jeito dela. Alguma coisa foi dita no Darwin, ou ela pode também ter entendido mal, que ela entendeu que a história é reproduzir o discurso do historiador, ou o discurso do verbete, do dicionário, e assim por diante. E não é. Não é. O Vasco Fernandes Coutinho entrou nesse bojo aqui de como se ensina a história. Né? Não é a melhor forma, eu acho. E o ensino da história aqui na UFES? Então, é uma bola de neve. Os professores do Darwin, os professores dos cursinhos preparatórios para vestibular, das escolas, dos municípios e tal, muitos são formados aqui, na UFES. Né? A UFES é a referência estadual, é a única universidade federal que nós temos, né? Né? Então, isso me leva a suspeitar que aqui na UFES os futuros professores são ensinados a interpretar a história não com as suas palavras, mas com as ideias que foram ditas pelos autores, pelo autor A, pelo autor B, segundo fulano de tal, segundo fulano de tal, segundo fulano de tal, e segundo você. Segundo você. Né? Essa é a impressão que me passa. E essa não é a melhor forma de se aprender história, porque é uma maneira autoritária. Você fica tolhida de interpretar a documentação que nos restou de maneira autônoma. Você fica sempre dependente do que diz A, B ou C. O contrário seria o melhor, isto é, você, por exemplo, lê os documentos sobre Vasco Fernandes Coutinho que existem. O professor Luiz Cláudio recentemente publicou uma coletânea sobre história colonial do Espírito Santo, eu acho, se não me falha a memória. Você lê os documentos de época, fazer suas anotações, enfim, e depois, com a informação em mãos da fonte primária, você confrontar o que a bibliografia diz sobre aquele documento. Essa forma te deixa assim, com muito mais liberdade para interpretar as diferentes versões, ou as opiniões, ou as posições dos historiadores, e não ficar simplesmente repetindo como um papagaio o que no meu caso, história medieval, o que o Jacques Legoff disse, o que o Jorge Duby disse. Não é isso. Eu falei para minha filha, você não é papagaio. Ela entendeu. Ela parou de chorar nessa hora. Filha, quem copia, quem repete é papagaio. Você fala para o papagaio, currupaco, o papagaio fala papaco, currupaco. Você não é um papagaio, você é gente, você vai escrever do seu jeito. Aí ela entendeu. E ela tirou 10. Ou seja, não foi a professora quem disse. Estava na cabeça dela. Às vezes também é um medo, né? Que é muito comum aqui, eu percebo. A cultura capixaba é uma cultura assim um pouco... Sabe aquela coisa assim? Ó? Pode dar o close assim, olha assim. O que ele está querendo dizer com isso? O que ele quer dizer aqui? Por quê? É uma coisa assim meio precavida, meio ressabiada, desconfiada, sabe? E isso não ajuda o estudo da história, não ajuda a discussão intelectual, não ajuda, por exemplo, o desenvolvimento do Estado, não ajuda nada, você fica travado, sabe? Você precisa
ter uma autonomia para estudar os documentos. Acho que essa é uma opção razoável. Não sei se vocês, como estudantes, concordam. Vocês concordam? O que vocês acham? Como é que vocês aprendem história? Como é que vocês aprendem história? Aqui, como é que você aprendeu história? Com documentos ou com bibliografia, Valquíria? Hã? Boa pergunta. Sim. Bibliografia? Bibliografia? Você não tem normalmente acesso a documentos de época? Não. Geralmente é o que os autores falaram sobre o assunto. Então minha suspeita está certa. Exatamente os autores que o professor quer, não o que você gostaria, não o autor que você gostaria de ler. Entendeu? Você tem que seguir a linha de raciocínio que o professor quer. E isso é o que eu falei para minha filha não fazer. Não repita, não seja papagaio. Você pode dar uma contribuição histórica boa para a história do seu estado, por exemplo. Por exemplo, eu não conheço livros recentes sobre história do Espírito Santo. O último que eu tive acesso e li tinha sido publicado em 1950 e alguma coisa. Não lembro agora o nome do autor. Mas, assim, uma história geral do Espírito Santo, eu não lembro de ter saído nada muito recente. Saiu ontem ou anteontem um livro do professor Estilac Ferreira dos Santos sobre um governador? Foi um governador. Muniz Freire. Saiu recentemente uma biografia do Muniz Freire. Mas assim, uma história global do Espírito Santo, eu não conheço. Talvez porque essa coisa de ter que ficar repetindo, que não sei, é uma indagação que vocês têm que pensar, acho. Tem que pensar. E por favor, mande um abraço para a professora Rossana. Rossana Brito. Qual é a disciplina? História do Brasil colonial. Brasil colonial? Um abraço para ela. Obrigado. Obrigada a você, professor. Tchau.